Bom, nessa aula você vai aprender a como desinstalar o Android Studio do jeito correto, removendo arquivos em cache para não ter nenhum tipo de conflito para quando você for instalar uma nova versão. E você também vai aprender a como instalar o Android Studio da maneira correta, porque a gente vai fazer também a configuração corretamente do Android Studio para não gerar erro. Lembrando que aqui embaixo, aqui na timeline do vídeo, eu vou deixar separado por capítulos. Então, se você só quer instalar o Android Studio, tá com o computador formatado, não tem um Android Studio anterior instalado aí, e só quer instalar, você pode pular para as etapas que eu vou deixar separado aqui no vídeo. Dessa maneira você vai para a parte que mais te interessa aí, para poder agilizar todo esse processo para você. Então vamos lá fazer a desinstalação do Android Studio. O primeiro passo aqui é desinstalar a IDE em aplicativos instalados. Eu vou vir aqui procurar por aplicativos instalados. Quando eu digito aqui na busca do Windows, eu já posso estar abrindo aqui os meus aplicativos e ele vai mostrar para mim tudo que eu tenho instalado no meu computador. E o Android Studio vai estar aqui geralmente no começo mesmo. Eu vou clicar nesses 3 pontinhos, clicar em desinstalar e vou clicar em desinstalar de novo, vou autorizar. E ele está perguntando, deseja desinstalar o Android Studio? Eu vou deixar marcado aqui, né, que já está marcado por padrão, é o Android Studio que eu quero desinstalar. E também o Android User Settings também, né, que é as configurações que eu fiz nessa versão do Android Studio, porque a gente vai instalar a outra versão do zero, tá? Eu vou clicar aqui em Next, vou clicar em Uninstall. Sim, ele já finalizou a instalação, só que o Android Studio não é só vir aqui e você fazer a desinstalação dele, né, do jeito que eu fiz aqui nos aplicativos. Eu preciso agora remover os cache, arquivos que vão ficar aí no Windows, né, que o Android Studio criou na versão anterior e que se eu instalar por cima é bem capaz que vai gerar erro. Então o segundo passo é remover pastas em cache do Android em C2 pontos, arquivos de programa. Para isso eu vou acessar aqui o meu computador, vou clicar em disco C, arquivos de programa e vou procurar a pasta Android. Se eu acessar a pasta Android, geralmente ela vai estar vazia, por quê? Porque eu fiz a desinstalação do Android Studio já, né? Mas eu vou remover aqui para não gerar nenhum tipo de conflito quando eu for instalar o novo Android Studio. Ele já vai criar uma nova pasta de Android ali. O terceiro passo é remover pastas em cache que vão estar lá em usuários e o nome do seu usuário. A gente vai remover esses arquivos aqui, pastas que estão lá dentro, tá? Então eu vou deixar minimizado aqui. Eu vou vir aqui em este computador, disco local, usuários. O meu usuário aqui no caso é Emerson aqui. Aí você vai procurar no seu aí como que é o nome do seu usuário. Então eu vou remover a pasta. Eu vou até abrir aqui pra gente poder dar uma olhada junto aqui, né? E olhando junto. Deixa eu minimizar aqui pra gente poder ir fazendo junto com as anotações aqui, certinho, tá? Então eu vou ter que remover o arquivo .gradle, que é um arquivo gerado pelo próprio Android Studio. Esse arquivo, ele é pesado, eu apertei a tecla delete aqui, ele tá deletando e mandando pra lixeira. O outro arquivo, se tiver, né, no caso aí, é o .conan. Esse conan é quando você tá trabalhando com o Kotlin. No meu caso eu não vou ter esse conan aqui disponível, só vou dar uma procurada certinho aqui, verifique se não vai ter, né, esse conan. Aí para você poder estar removendo. A pasta M2 eu vou estar removendo também, que é da estrutura do Android. Eu não tenho a pasta MSAD, mas geralmente tem essa pasta aqui, tá? Então vai de cada um. Então verifique se não tem essa pasta, é importante que você remova se tiver. E eu vou deletar aqui também o arquivo emulador console auth token, que é esse arquivo aqui, tá? Eu vou estar deletando ele apertando a tecla delete. Beleza, agora o próximo passo é remover as pastas em cache em usuários, user, AppData. Esse AppData é bem capaz de que não vai aparecer para você porque ele é uma pasta oculta. Para isso, eu vou procurar aqui por pasta, opções de explorador de arquivo, vou vir aqui em modo de exibição e vou procurar por pastas e arquivos ocultos e vou marcar, mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Vou aplicar, vou dar um OK e agora ele está mostrando, ó, o nosso AppData aqui dentro de usuário e o nome do seu usuário vai aparecer AppData. Eu vou acessar essa pasta, vou acessar a pasta local e agora eu vou remover algumas pastas aqui que foram criadas pelo Android. A mais importante de ser removida aqui é a pasta Android do SDK, que é essa daqui, ó. Eu vou clicar aqui dentro e é onde geralmente o Android faz a instalação do nosso SDK. Esse SDK gera muita dor de cabeça e ele é como se ele fosse o núcleo do Android. Então se você não fizer a desinstalação corretamente e a instalação que eu vou mostrar para você corretamente, é bem provável que o seu Android Studio vai gerar erro, mas eu vou mostrar para você o passo a passo de como isso não acontecer no seu Android Studio, tá? Então, esse SDK aqui, a gente vai ter que remover ele. Então, eu já vou remover a pasta aqui Android inteira, né? Eu vou clicar aqui para deletar. Então, eu removi o Android, né, com o SDK. Agora, também vou procurar uma pasta chamada de Google. Aqui dentro, ó, Google. Vou acessar ele. E ele vai mostrar para mim a versão do Android, a pasta com o nome da versão do Android que eu já tinha instalado aqui no meu computador. E eu vou deletar essa pasta aqui. Vou voltar ali também, né, para dentro de local. Vou procurar também pela pasta Kotlin, se ela vai estar disponível aqui. Vamos ver, MNUPQ, Kotlin, tecla K, aqui a tecla Kotlin. Vou deletar essa pasta também.
vou procurar o arquivo, né, main.kts.compiledcache. Vou procurar também esse arquivo aqui do Kotlin, que quando você está trabalhando com Kotlin, ele vai criar esse cache aqui também, tá? Eu vou procurar aqui, se tiver disponível, você pega e deleta. E agora eu vou procurar também a pasta Android Open Source Project. Tá aqui pra cima, aqui, ó lá, Android Open Source Project. Isso daqui é a pasta do nosso emulador. Quando você acessa ele aqui, ele mostra, né, que é a pasta do nosso emulador. Então, quando a gente for fazer a instalação, a gente vai configurar tudo certinho de novo. É só você vir aqui e deletar essa pasta. E eu vou procurar também pela pasta acsdk-inslog, que no caso eu vou deletar ela também. E beleza, agora a gente vai acessar uma outra pasta que também possui cache, que é voltando para AppData. Dentro da pasta roaming, a gente vai procurar pela pasta Google. Aqui, tá? Dentro da pasta Google, a gente vai ter de novo uma pasta parecida com essa daqui, Android Studio, com a versão do nosso Android, né? Então eu vou deletar aqui. Então beleza, sempre que você for instalar uma nova versão do Android Studio, esses são os passos que eu recomendo para você remover a versão anterior do Android Studio. Não faça a instalação do Android Studio em cima de versões anteriores para evitar problema. E agora a gente vai baixar o Android Studio, vou buscar aqui por download, Android Studio, vou dar um Enter. No primeiro resultado aqui, que não é um resultado patrocinado, tá? Só verifica se não é um anúncio ou algo do tipo. Entra aqui no site oficial do Android Studio. Antes de você baixar o Android Studio, a gente vai dar uma olhada aqui nos requisitos de sistema do seu computador para você poder estar utilizando o Android Studio sem dor de cabeça. Eu vou clicar aqui em começar a usar o Android Studio. Aqui em Install o Android Studio, ele vai mostrar para nós os requisitos mínimos e os requisitos recomendados. Então ele está pedindo aqui para você pelo menos o Windows 8, mas eu recomendo que você utilize aí o Windows 10. O Windows 8 andou gerando uma certa dor de cabeça para o pessoal de desenvolvimento. Eu não sei se é problema de biblioteca ou algo assim, mas eu recomendo aí que você tenha pelo menos o Windows 10, né? Se o seu computador bater esses requisitos mínimos aqui, é bem provável que você consiga aí estar rodando pelo menos o Windows 10 bem atualizadinho para evitar dor de cabeça com o Android Studio aí ou com qualquer coisa relacionada a desenvolvimento. Outro requisito é você ter pelo menos 8 GB de memória RAM. 8 GB hoje para desenvolvimento Android, utilizando o Android Studio, eu acho pouco. Eu acho melhor você ter aí pelo menos uns 16 GB de memória RAM por causa do emulador. O emulador ele consome muito recurso, até inclusive uma maneira de você contornar essa questão do emulador é você utilizar um dispositivo físico, um celular, através do cabo USB. E eu fiz uma aula e vou deixar nesse cardzinho aqui mostrando para você como é que você faz para poder rodar seus aplicativos utilizando o seu celular. Depois que você fizer o download, instalação e configuração do Android Studio, você pode estar acessando essa aula e ver como é que você pode rodar seus aplicativos direto no seu celular Android para poder contornar essa questão aí do desempenho impactado pelo emulador. Outro requisito aí é que você tenha um processador com uma arquitetura de segunda geração, pelo menos. Por quê? Processadores a partir da segunda geração ou terceira geração possuem recursos para poder estar agilizando o processo de emulação. Então é bom que você tenha pelo menos um processador de terceira geração para cima, tá? Não é nem segunda geração, mas de terceira geração para cima aí já vai te ajudar bastante, tanto Intel quanto AMD. E um espaço em disco de pelo menos 8 GB, mas o ideal é que você tenha 16 aqui. A questão da resolução da tela, aqui fala que você pode ter essa resolução, mas eu recomendo que seja pelo menos Full HD para que os ícones do Android Studio, textos, as abas, o workflow do Android Studio fique de uma maneira bem organizada e você consiga estar enxergando ali sem muita dificuldade de trabalhar tranquilamente. Então, pelo menos Full HD, que é a resolução 1920 por 1080. Se o seu computador atende esses requisitos mínimos aqui, agora a gente vai fazer o download do Android Studio. Eu vou clicar aqui em download. Vou clicar aqui em fazer o download do Android Studio, vou rolar aqui para baixo, vou clicar aqui eu aceito, né, que eu li os termos aqui, vou clicar em download, vou escolher um lugar para poder salvar o meu instalador e vou clicar em salvar, vou esperar finalizar o download e eu volto com você para a gente continuar a instalação e configuração do Android Studio. Bom, ele acabou de finalizar aqui o download do Android Studio, eu vou clicar para ele poder já abrir, eu vou clicar aqui em permitir. Bom, então vamos lá, vamos fazer a instalação do Android Studio, eu vou clicar aqui em Next. Esse Android Virtual Device eu geralmente costumo desmarcar. O emulador eu costumo instalar, depois configurar ele, depois. Então eu vou desmarcar o Android Virtual Device. O local de instalação eu não vou mexer, tá? Vou deixar por padrão do jeito que tá aqui. Eu vou dar um Next e vou clicar em Install. Ele vai fazer a extração e aí eu vou voltar aqui para a gente poder rodar e fazer a configuração base do Android Studio para que não gere nenhum tipo de erro. E é onde está o segredo do Android Studio para você não ter problema quando você for instalar e configurar ele aí, beleza? Bom, ele finalizou aqui, vou dar um Next. E já vou deixar marcada essa caixinha aqui para ele poder iniciar o Android Studio aqui para mim. Bom, ele vai perguntar para mim se eu desejo importar as configurações da instalação de um possível Android Studio que eu tenha no meu computador. Mas como a gente fez a desinstalação do Android Studio, a gente está fazendo uma configuração do zero aqui, eu vou clicar para ele não importar. Até como default, ele já vem marcado aqui para não importar as configurações. Eu vou dar um OK. Aqui está perguntando se eu desejo enviar métricas ali do Android Studio. Eu vou clicar para não enviar. E agora eu vou fazer a instalação. E é muito importante que você siga exatamente o passo a passo que eu vou mostrar aqui para não ter dor de cabeça futuramente, tá? Eu vou clicar aqui em Next, vou clicar em Custom Instalação, não clique em Standard aqui no caso, que é a instalação que
ele vai recomendar para você ali, mas clica em Custom pra gente poder já fazer uma configuraçãozinha mais customizada e instalar só o que a gente realmente quer, tá? Eu vou clicar aqui em Next. Aqui eu vou deixar marcado o Android SDK, que é o core aí do Android. Eu vou deixar marcado aqui também essa versão que ele tá recomendando aqui para mim. Não precisa marcar o Android SDK Platform, tá? E aqui é aquele recurso que eu falei lá nos requisitos mínimos, que é o Hypervisor Driver Emulator, aqui no caso, que eu estou utilizando no meu processador, tá? Se o seu processador for Intel, aqui ele vai aparecer um nome de VTX, né? VTX no caso. Aí você pode estar ativando ele aqui também. Esse recurso aqui, ele ajuda você a estar trabalhando com os emuladores. Aqui eu vou deixar marcado também o Android Virtual Device. E aqui é onde mora o maior problema do Android Studio, da maioria das pessoas que vão instalar o Android Studio aí e reclamam que está gerando erro no Android Studio é por causa do SDK Location. Repare o seguinte, o endereço que está no meu SDK Location não possui caracteres especiais, ou seja, não tem acento nenhum aqui, não possui espaçamento entre o nome das pastas aqui, então assim, tá bem simples e é muito importante que você entenda que na computação nós utilizamos nomes simples. Então o erro mais comum de acontecer aqui no SDK Location é a pessoa instalar, por exemplo, aqui em User, né, por padrão User, Emerson, aqui no caso ele está abreviado certinho, né, não tem espaçamento, mas pode ser que o seu usuário tenha um nome composto aqui separado. Então, por exemplo, vamos supor, usando o meu exemplo aqui como Emerson Machado, pode ser que aqui ia estar Emerson espaço Machado. Esse nome, ele tem espaçamento e vai gerar erro no Android SDK, porque não pode ter espaçamento. Se for o seu caso, eu recomendo que você clique nessa pastinha e procure um outro lugar que você possa estar fazendo a instalação do seu SDK, seguindo essa regra de que o SDK Location não pode conter espaçamento nem caracteres especiais com acentuações e coisas do tipo, porque vai gerar erro no seu SDK Location, beleza? Vou clicar aqui em Next, Next de novo, ele vai mostrar um resumo do que ele vai baixar para nós. Vou clicar em Next, vou marcar aqui que eu aceito e vou selecionar o Android SDK ARM, vou clicar que eu aceito e vou clicar em Finish e vou esperar ele finalizar o download, fazer a extração. Agora é um processo que demora um pouquinho e você pode tirar um tempo para poder ir tomar um café, uma água, dar uma volta. Assim que finalizar, a gente volta aqui e conclui a configuração do Android Studio, beleza? Lembrando que no meio da instalação, ele vai perguntar se você deseja permitir alguns recursos, é só você clicar em sim, tá? Então assim, eu falei para você dar uma volta, mas não vai muito longe não, porque ele vai perguntar essa mensagem aí. É muito importante que você clique em sim para você poder permitir. Eu vou clicar aqui em Finish, e essa aqui é a tela inicial do Android Studio. Agora vamos fazer as configurações essenciais para o seu Android Studio aí ficar funcionando 100%. Eu vou clicar aqui em Customize. Eu costumo mexer na fonte aqui da IDE, porque volta e meia eu tô gravando aula para vocês aqui. Eu gosto de deixar em 18, aí você deixa no tamanho que você achar melhor e mais confortável para você, mas 18 para mim é interessante justamente por causa da questão da aula, tá? Outra configuração que eu gosto de fazer é vir aqui ó, em All Settings, Editor, Fonte, e aqui eu vou mexer e vou colocar 20 para ele poder aumentar a fonte do nosso código lá da nossa IDE. Igual eu falei, essa configuração que eu gosto porque é bom para mim poder estar trabalhando ali com o Android Studio e bom também para quando eu for gravar as aulas para vocês aqui no Aeratech Brasil. Então eu vou aplicar e aí a fonte lá do nosso código, para você poder ver os códigos lá em Java, em Kotlin, vão ficar maiores e mais visíveis para vocês aí. Então, vai do gosto de cada um, mas eu estou mostrando onde é que você faz para poder aumentar as fontes aí, tá? Então, eu vou dar um OK aqui, beleza? Plugins. Eu não vou instalar nenhum tipo de plugin por hora. E aqui em Learning, como o nome está falando, é para você aprender um pouco mais sobre o Android Studio. Mas se você tem pressa de dominar o Android Studio, quer aprender através de aulas em português a criar aplicativos profissionais do absoluto zero, aqui na descrição tem um link de um treinamento que eu indico para todos os meus alunos e que com certeza vai fazer total diferença para você aí que tem pressa em aprender a criar aplicativos Android. Então dá uma conferida no primeiro link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Agora vamos fazer umas configurações muito importantes para o seu Android Studio ficar rodando redondinho, tá? Eu vou vir aqui em Project, aqui em Mais Ações, em More Actions, eu vou clicar aqui, vou vir em SDK Manage e eu vou fazer a instalação de alguns recursos do SDK. A primeira coisa, eu recomendo que você tenha algumas versões do SDK do Android instalada aí a título de teste e a título de backup. Como assim? Por padrão, o Android Studio ele já traz uma versão do Android para você desenvolver, né? As ferramentas para você poder criar aplicativos para essa versão do Android Studio. Mas eu recomendo que você deixe pelo menos uma versão com o número redondo, tipo 10.0, 8.0, para você poder estar instalando e, se necessário, você está utilizando aí quando você for criar os seus aplicativos, para você poder estar criando uma espécie de teste, coisa que você vai aprendendo aí conforme você for utilizando o Android Studio e dominando o desenvolvimento Android. Então eu vou deixar marcado aqui, que eu gosto de deixar marcado, o Android Oreo e uma versão recente do Android aí, no caso, que ele já deixou por padrão, que é a versão 14. Outra versão também bem bacana de você deixar instalada aí, que geralmente já está nos smartphones modernos aí no mercado, é o Android 12 também, para você poder deixar marcado. Então deixa pelo menos aí umas 3 versões de SDK para você poder estar trabalhando. E aí você vai vir aqui em Apply, então eu vou dar um OK.
ele vai fazer o download e vai descompactar esses recursos aqui e vai fazer a instalação, no caso desses recursos para nós aí também. É só aguardar que eu já volto com você assim que isso aqui finalizar. Bom, ele finalizou aqui, eu vou clicar em Finish. Agora a gente vai instalar outros recursos do SDK, que é as ferramentas do SDK, que eu super recomendo que você já deixe instalado aí para você poder estar trabalhando aí. Se você for fazer um curso, você vai utilizar bastante durante os desenvolvimentos dos seus aplicativos, que é os recursos aqui do Google. Deixa ativado aí o Google USB Driver. Esse Google USB Driver é para você que vai estar aí utilizando, por exemplo, o seu smartphone físico. Às vezes o seu computador não vai reconhecer o seu dispositivo, né, o seu celular, seu smartphone, porque tá faltando você instalar isso daqui, tá? Instala isso daqui. Google Play Service, deixa instalado também. Todos os recursos do Google que eu recomendo que você deixe instalado também, né? WebDrive também. E se o seu processador for Intel, é bem capaz que se você seguir o processo de instalação certinho, esse recurso aqui já vai estar instalado, que é o Hexam. Eu falei VTX lá, mas é o recurso chamado de Hexam para quem tem processador Intel. Se o seu processador for AMD, não vai estar instalado, tá? Agora, se for Intel, verifique se está instalado aqui, se for o caso, né? Se não tiver instalado, se não tiver ticado, é porque não está instalado. Então, tica ele e faz a instalação. Beleza, eu só vou marcar isso daqui, vou clicar em Apply, vou clicar em OK. Agora ele tá baixando, tá instalando, tá descompactando nesses recursos. Beleza, aqui já finalizou. Basicamente, as configurações essenciais do Android Studio é essa daqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em OK e agora eu vou criar um novo projeto só para poder ver se tá tudo redondinho, se não vai aparecer nenhum tipo de erro. Vou clicar aqui em New Project e aqui tem uma pegadinha para você que tá acostumado a utilizar as versões anteriores do Android Studio. Agora, você não clica mais aqui em Empty Activity. Você tem que clicar em Empty Views Activity para você poder ter a opção de escolher entre a linguagem Java ou a linguagem Kotlin. Essas activities aqui, com essa cor roxa, já são activities focadas no Kotlin. Então, se você quer ter a opção de escolher o Kotlin ou o Java, clique aqui em Empty Views Activity, beleza? Eu vou clicar aqui em Next. E aqui eu vou escolher o Java, só a título de teste mesmo. Vou deixar por padrão do jeito que está aqui, não vou mexer em nada e vou clicar em Finish. E eu vou esperar ele fazer a primeira inicialização do Android Studio. E essa primeira inicialização geralmente demora um pouquinho e vai demorar um pouco mais ou um pouco menos de acordo com a configuração do seu computador. Bom, após ele finalizar a indexação, quando ele parar de carregar aquela barrinha aqui que ele está fazendo download, descompactando o arquivo, ele vai mostrar essa tela para você aqui, tá? Aqui, basicamente, é o que tem de novo nessa versão do Android Studio. Eu vou fechar isso aqui, vou minimizar. Vou vir em Activity Main XML. Nesse Activity Main XML é onde está o design do nosso aplicativo, do nosso projeto que a gente vai estar criando aqui. Se tiver tudo bem instaladinho corretamente, se você seguir o passo a passo e não apareceu nenhuma mensagem aqui, é porque está funcionando tudo perfeitamente. Se apareceu alguma mensagem, comenta aqui abaixo qual que é a mensagem que apareceu, o erro que apareceu para você, para alguém poder te ajudar. Eu também vou poder te responder aí, mas geralmente sempre alguém está ajudando aí. O pessoal aqui na Aratec Brasil é bem colaborativo, então comenta aqui abaixo. Se deu certo também, comenta, se deu certo, muito obrigado. Só para a gente poder ter uma ideia aí se realmente o passo a passo que eu mostrei para você aqui fez total diferença. E novamente, lembrando para você que quer aprender tudo sobre o Android Studio, como criar os seus aplicativos, tirar sua ideia do papel e transformar numa ideia rentável e criar aplicativos reais que o mercado de trabalho procura, verifique o link na descrição do curso mais completo sobre desenvolvimento Android, utilizando inclusive a linguagem Kotlin, que é o novo padrão aí do desenvolvimento Android, beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.